Olá, e na reflexão de hoje, em Gênesis capítulo 9, versículo 25, está escrito: Maldito seja Canaã, filho de Cã, e toda a sua descendência. Queridos, quero dar boas-vindas, antes de mais nada, a todos os que estão pela primeira vez no meu canal. Sinta-se muito bem. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber todo dia notificações diárias nesse mesmo horário. Deixe seu like, que é muito importante. Estou sentindo falta de likes nesses vídeos, porque o esforço é muito grande para poder desenvolver esse trabalho de exposição da palavra de Deus, um versículo por dia. Deixe seu comentário também, seu pedido de oração, e compartilhe com os amigos, pois tem alguém do outro lado precisando de uma palavra de Deus. Amigos, aqui é o seguinte: o texto que ora nós recitamos, está escrito que a maldição caiu sobre o filho de Cã. Quando a maldição deveria ser para o pai dos filhos, na verdade vai cair para os filhos e para os netos e os bisnetos. Nós achamos aqui da parte, eu sempre quando li esse texto, achava uma injustiça da parte de Noé em jogar uma maldição sobre o seu filho por algo tão simples, que foi só dar risadas da sua nudez, porque ele estava bêbado, e não era necessário tamanha tragédia ser lançada através da sua boca. Mas parando para refletir sobre a exposição da vida alheia, do desrespeito ao pai, a figura paterna aqui, ela antes era uma figura patriarcal, uma figura empoderada, uma figura de origem de domínio, de dominação. E o seu filho tem a sua liderança como uma liderança banal, frajuta, decaída. E essa honra do seu pai, por uma questão de honra, ele vai lançar essa maldição sobre o seu próprio filho e sobre, consecutivamente, sobre os seus netos. A Bíblia, ela deixa bem claro que Deus acompanha a maldade dos pais aos filhos e visita até a terceira e quarta geração. Deuteronômio 5:9, salve a minha convicção. Existe uma maldição hereditária, muitas das vezes, sobre a nossa vida, e nós não sabemos. E Jesus veio para quebrar esse jugo, quebrar essa maldição. Jesus veio para desfazer o jugo. A maldição foi lançada por alguém da nossa própria família. Muitas das vezes sofremos uma doença que não sabemos qual é o motivo. Sofremos várias perseguições, não sabemos quais são aqueles motivos. E pode ser maldições lançadas por consequência de nossos pais, de erros dos nossos pais. Aqui eu não quero focar tanto nos erros dos outros, mas agora nos nossos próprios erros. Porque Jesus, Deus, o Pai também, não quer que a maldição dos pais seja a responsabilidade do sofrimento dos filhos. Pois se dizia em Israel: os pais chuparam uvas verdes e os filhos desbotaram os dentes. E Deus não quer que isso aconteça constantemente. Então, de que se queixa o homem? Se queixe-se dos seus próprios pecados. Não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também se fará. Falando-se de área sexual, nós podemos até evitar de que um corpo venha ao mundo, mas não podemos evitar cicatrizes da alma deixadas por essa ação de não querer que um corpo venha ao mundo. Quando você faz sexo apenas por prazer, hedonisticamente, você está arriscando e rasurando a sua alma. Pensamentos negativos ruins, de erros que você cometeu há 10, 20, 30 anos atrás, 40, não importa o tempo, eles vêm te cobrar resultados agora. A ausência de filhos é um dos grandes problemas
que a nossa humanidade está enfrentando. Por isso agora, como resposta a isto, como consequência disto, vem os bebês reborns. Escancaradamente, nunca se ouviu falar, nunca, na história da humanidade se ouviu falar em bebês reborns na mão de mulheres, como se fossem filhos, na mão de mulheres adultas. Não estou falando de criança, porque criança brincar de boneca é uma coisa, e adulto brincar de boneca para substituir quem morreu, quem deixou de vir, porque ela poderia estar sendo e não pôde, devido ao uso de anticoncepcionais, devido a abortos forçados, devido a abortos voluntários, devido a uma questão, uma série de coisas que aconteceram sobre essa pessoa. Nada pode substituir o vazio deixado por um corpo que poderia estar habitando no mundo. Então são as doenças do século XXI, são as doenças do fim de uma era, são as doenças da vinda do Senhor, que antecedem a vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus naquela época aconteceu quando ele falou que iria acontecer tragédias sobre Jerusalém, e elas aconteceram, e a vida continuou. O mundo continua com seus ciclos, a vinda do Senhor pode ser agora e pode ser daqui a 1 milhão de anos. Ele mesmo disse, ninguém sabe a hora. Então, pode ser o fim de um ciclo intergeracional. Nós estamos presenciando ele. Ele está mais próximo do que nunca. E só vai escapar aqueles que estiverem na arca, que tiverem terra fértil e tiverem um lugar para se reservar, para se afastar de tantos problemas. E que aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida, que é o único que quebra a maldição. No momento de impulso e de escolha, nós temos no meio a decisão. Está aqui o impulso dizendo vá, faça, haja assim, você está certo, continue. E tem do outro lado além do impulso, você tem do outro lado o desejo. Você tem do outro lado o tempo de decidir. No meio você tem a decisão. A decisão vai ser sua. Decisão de continuar nessa vida sem querer gerar filhos, por causa de maldições do passado, por causa da pobreza que você está vivendo, principalmente a pobreza mental, porque não adianta ter o dinheiro do mundo todo e não ter a sabedoria para cultivar, plantar, porque os nossos avós tiveram 20, 30 filhos, sem ter carro, sem ter dinheiro, sem ter faculdade, sem ter unha feita, sem ter cabelo feito, sem ter roupa de grife. Eles conseguiram. Chegaram sem dentes, chegaram com muitas dores, mas chegaram. E criaram com dignidade seus filhos com mingau d'água. O que as pessoas estão trocando são dinheiros por honra. Quem vende esses bebês reborns agora, por exemplo, estão recebendo em si também uma maldição. Estão recebendo o dinheiro da maldição que eles estão ao fabricarem esses bonecos e ao venderem. Ao invés de venderem uma palavra da verdade, é um ensino da palavra que transforme a vida dessas pessoas. Ao invés de levá-las a viverem com o boneco na mão. Esses que andam em busca do dinheiro já recebem em si a paga do seu erro. Pessoas que estão idolatrando cachorros ao invés de cuidar da vida humana. Pessoas que estão adotando cães ao invés de adotar uma criança, ou ao invés de gerar criança, porque ela pode gerar. E se não pode gerar, pode adotar um cão de rua, sim, mas não tê-lo como filho. E não adorar um cachorro ao invés de cuidar do ser humano. Nós estamos trocando os papéis. Isso são consequências de maldições também do passado. Maldições por desrespeitar a honra do pai, da mãe, de alguém. Essa desordem que está acontecendo, os filhos não obedecerem os pais, é devido à consequência das maldições. E Jesus quebra essas maldições. João 8,32, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
se nós conhecermos a palavra, ela pode fazer algo diferente, de melhor e para melhor, na vida do ser humano. De uma mulher que já teve 5.000 maridos, 5 maridos, até nisso, com os rabiscos, erros cometidos. É difícil, mas não é impossível. É raro, mas acontece. Deus pode fazer até um morto ressuscitar depois de 4 dias. Deus pode. Não é toda hora, mas Deus pode. Não é comum, mas Deus faz. Ninguém sabe a hora que Ele vai fazer, mas Ele pode. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Não são todas as mulheres que já passaram por mais de 5 homens que vão se regenerar. Não são todos os homens que viveram a vida de prostituição que vão se regenerar. Não são todos, mas são todos chamados. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Todo mundo está sendo avisado. Todo mundo está sendo avisado. Vai ter um dilúvio. Todo mundo está sendo avisado. Está acontecendo. Já vi. Está na sua cara. Você vê se não quiser. Pior cego é aquele que não quer enxergar. Deixar dinheiro em corretora é também receber uma maldição, porque você está sendo escravo do seu dinheiro e também de quem administra o seu dinheiro lá na conta. Você precisa conhecer o que é autocustódia, porque a autocustódia vai lhe tornar um homem liberto de todos os sistemas de maldições do passado, porque lá não existe nem a sua identidade. Na carteira fria, gerada fora da internet, você pode ter R$1 ou pode ter $1 bilhão. Em Bitcoin, é claro. E você não vai ser identificado. Você pode atravessar fronteiras no mundo inteiro, sem ser identificado, sem carregar nada, nem celular, só com 12 palavras na cabeça, que é a senha, gerada fora da internet. Porque só está absolutamente seguro aquilo que está no íntimo, no seu coração, aquilo que você não conta para alguém, que você não desabafa da sua vida pessoal. Que você aprende a jogar com o jogo da maldade das outras pessoas. Um jogador de cartas, de baralho, ele não sai mostrando as cartas que eu tenho. Ele guarda em segredo. E nem deixa que alguém fique atrás dele dando dica para o outro. Não. Ele esconde aqui, ó. E ele só tira a carta certa. Que ele calculou que vai dar certo. É o cálculo. Você precisa ter a malícia que o Senhor Jesus Cristo teve para vencer os escribas e fariseus e sacerdotes da época e os poderes romanos. Ele venceu sendo filho de Deus. E ele nos chama também de filhos de Deus através do perdão, da compreensão. Perdoar não significa tolerar os erros das pessoas, mas você pode encenar que você é bobo. Parecer que está concordando com eles, mas comportando-se da forma que de fato deve ser comportada. Vivendo a verdade, pois a palavra de Deus é a verdade em você. Não precisa enganar ninguém para você ser o que você é e que você pode ser. Mas não se deixe ser enganado por alguém que fala palavras bonitas, por sistemas que ensinam coisas bonitas em faculdades e universidades. Por quem é mestre, por quem aprendeu uma cultura que aparentemente que você acha que é superior à sua, que não existe. A superioridade está na humildade que você aprende a cuidar da sua vida e da vida de Deus em si mesmo e olhar para o seu próximo como imagem de Deus. Aqui, nós vemos nesse texto a consequência do erro de pessoas. O sábio aprende com o erro do próximo, com a queda do semelhante e não com a sua própria queda. Que nós não venhamos cometer os mesmos erros dos nossos antepassados, mas sim os acertos, pois quando não olhamos para os princípios do passado, nós não teremos um futuro promissor. É necessário olharmos para as nossas tradições, nossas raízes, nossos avós, as pessoas que cultivaram a verdade e viveram nela. As mulheres de verdade que honraram seus esposos. As mulheres que casaram-se virgem e nunca se envolveram com outro homem na sua juventude e adolescência.
As mulheres que nunca tomaram uma garrafada, nem uma pílula no dia seguinte para poder se destruir a sua descendência. Os homens que trabalharam com o suor do seu rosto e foram honestos até o final e não se deixaram ser iludidos e vencidos, que foram rígidos. Essas origens que a Bíblia, a palavra de Deus, nos convida a resgatarmos, para que tenhamos filhos, netos e bisnetos e trisnetos, e assim sucessivamente, que a nossa linhagem seja uma linhagem próspera. Pois a Bíblia nos ensina a nos preocuparmos, tanto com os que já passaram, trazendo boas positividades e reflexos bons, quanto para nossa perpetuação da nossa espécie, nossos futuros. Eu já penso nos meus filhos daqui a 2000 anos. Eu penso no resultado que eles terão daqui a 2000 anos. Eu não penso a curto prazo simplesmente. Eu penso a médio e a longo prazo. Eu penso nas três fases. Curto, médio e longo prazo. E principalmente a longo prazo. Pois se não olharmos a longo prazo, como é que nós iremos valorizar o médio e o curto prazo? Quem não olha a longo prazo faz pouco caso do presente, porque acha que tudo vai ser destruído, tudo vai se acabar agora, tem que curtir, tem que esbanjar, tem que comer o que quiser, o que der vontade você tem que comer. Não é bem assim. Hoje de manhã eu já comi babosa, goiaba, comi um pedaço de abacate, assim, uma tangerina. São alimentações saudáveis que vai fazer a gente rejuvenescer e ter um futuro promissor, e os nossos filhos que vão sair do nosso corpo vão crescer saudáveis. Os nossos netos vão ser saudáveis, os nossos bisnetos vão ser saudáveis e fortes. A nossa descendência será abençoada. Eu faço um alto profético sobre a sua família, que ela será abençoada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda maldição é quebrada. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Justo Deus, Israel, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa família nesse momento seja regenerada, essa perpetuação da espécie humana seja fortalecida na força do seu poder, em nome de Jesus. Meu Pai, abençoa todos que estão curtindo esse canal, deixando seu like, que estão seguindo esse canal, que estão compartilhando, que estão ativando o sininho, que estão deixando o seu pedido de oração e seu comentário. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada pessoa e abençoa poderosamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.